Aqui eu recebi uma carta muito interessante do Tiago Bruno de Mello, de Maringá, Paraná. E diz ele: estive raciocinando sobre a questão do casamento gay e do casamento de verdade entre homem e mulher e acabei por elaborar uma teoria. Daí diz ele: estive pensando que o casamento como conhecemos é baseado em três pilares fundamentais que são espécie, gênero e número. Todos os casamentos no mundo ocidental, diz ele, sem exceção, são constituídos por dois, número, seres humanos, espécie, sendo um deles do sexo masculino e outro do sexo feminino, gênero. Acredito que o pilar do número só se sustenta pela existência do pilar gênero. Bom, isso é bastante óbvio porque o casamento é sempre, ele existe em função da possibilidade da procriação para a qual se requer duas pessoas. Não é possível, né, haver uma relação procriativa entre três. Inclusive, eu lembro que a própria restrição que o Tiago Bruno faz, que ele fala dos casamentos no mundo ocidental, nem isso seria preciso, porque onde existe a instituição da poligamia, se trata de casamentos separados. Onde, por exemplo, no mundo islâmico, né, tem dois sistemas. Tem o sistema xiita, que é o sistema dos casamentos temporários. O sujeito marca um prazo para a duração do casamento, fica lá 3, 4 meses casado, ou 3 dias se quiser, e depois casa com outra. Quer dizer, não existe poligamia no mundo xiita. No mundo sunita, o sujeito pode casar com até 4 mulheres, mas são casamentos totalmente separados, onde ele tem dias distintos para ficar com uma e com a outra. Quer dizer, aquilo lá não é uma suruba. Não é um sujeito que está simultaneamente casado, tendo relações com 4 mulheres. Realmente não é assim. Então, a distinção que ele faz do número continua valendo mesmo para o caso da poligamia. Ele diz: acredito que o pilar do número só se sustenta pela existência do pilar gênero, ou seja, o número é 2 porque existem dois sexos. Né? Acredito que se existissem 3 sexos, homem, mulher e sexo 3, o casamento poderia ser entre 3 indivíduos, pois os sexos se complementam. Aí seria assim, se houvesse 3 sexos, sim, seria um casamento entre 3 pessoas. Mas, repito, mesmo na esfera poligâmica, na sociedade poligâmica, não há casamento entre 3 pessoas. São vários casamentos de 2 pessoas. Né? Mas dizer, acredito que no momento em que o pilar gênero for posto abaixo, como desejam movimentos homossexuais, automaticamente e imediatamente o pilar número deixa de ter qualquer sentido. Mas é evidente que se não há diferenciação, vamos dizer, biológica, anatomo-fisiológica de 2 sexos, não faz sentido você limitar o casamento a 2 pessoas. Pode ser um casamento entre 3, entre 4, entre 5 ou 257. E você tem toda a razão, Tiago. Isso aqui é uma coisa que eu já havia dito, faz muito tempo atrás, já tinha dito isso. Então, o que vai vir em seguida não é nem sequer uma poligamia, é o casamento múltiplo. Quer dizer, você faz uma suruba de 72 homens e diz que é um casamento, que é uma nova modalidade de família. Isto é fatal que aconteça. Tá certo? Portanto, a noção de casamento gay, ela não faz sentido. Não é um problema de moral, não é um problema de religião, não, de maneira alguma. Vamos dizer, é um problema, vamos dizer, da própria estrutura da realidade. Quer dizer, casamento gay é uma coisa que vai contra a ordem da realidade. Então, naturalmente, ele vai provocar uma desordem social generalizada. Mais ainda, quem planejou isso, planejou sabendo dessas coisas, sabendo dessas consequências, desejando-as e induzindo, usando esse pessoal do movimento gay, né, com a finalidade de provocar uma crise para a qual em seguida se sugerirão novas políticas salvadoras e assim por diante. Esta é a própria mecânica, né, fatal do processo revolucionário. É assim que se faz uma revolução, meu filho. Quer dizer, você pega aqui um problema, pega um grupo de descontentes, promete para eles uma solução, então mobiliza toda aquela gente para implantar aquela solução. Uma vez implantada, a solução vai criar mais problema ainda, tá certo? Mais insatisfação, mais crise, e daí isto vai aumentando cada vez mais o poder do movimento revolucionário, o poder das organizações revolucionárias, que é exatamente o que está acontecendo. E os supostos beneficiados que acabam sendo prejudicados. Quer saber o que acontece? Fodam-se, já serviram. É que nem papel higiênico, meu filho. Então é o seguinte, uma coisa é você ser a favor de discriminação e perseguição de homossexuais. Outra coisa é
você aceitar essas propostas absurdas. Quer dizer, é claro que nós temos que defender não só homossexual, mas qualquer pessoa discriminada, perseguida, nós temos que, isso é uma coisa absolutamente intolerável, tá certo? Ninguém deve ser submetido à perseguição e nem sequer à humilhação em público. Agora, piadinha, essa coisa não conta como humilhação. Se fosse contar como humilhação as piadinhas que fizeram a meu respeito, meu Deus do céu, eu tinha que botar metade do país na cadeia. Então fiquem avisados aí os meus inimigos e detratores que podem fazer piadinha à vontade, mesmo que sejam piadinhas perversas. Eu não me ofendo com piadinhas. Agora, tem coisa que não é piadinha. Não é isso? Quando a pessoa faz acusações indevidas, bom, aí não é piadinha, aí é discriminação e perseguição mesmo. Então, o pessoal homossexual também tem que entender, porra. Quer dizer, fazer piadinha de vocês não é perseguir. Agora, sempre é possível você cultivar nas pessoas uma sensibilidade artificial histérica, fazer o indivíduo se sentir ofendido com qualquer coisinha. E se há uma campanha muito violenta nesse sentido, as pessoas acabam introjetando mesmo aquele sentimento e sentindo que são perseguidas. Olha, por exemplo, eu trabalhei no jornalismo 40 anos. Eu nunca vi ninguém ser prejudicado no jornalismo por ser homossexual. Nunca vi nenhum caso da pessoa ser perseguida. Aliás, quantos chefes homossexuais eu não tive? Ai, meu Deus do céu. Eu não vou aqui citar nomes, tá certo? Porque não vem ao caso, mas o fato do sujeito ser homossexual, não só homossexual, mas é até, vamos dizer, aquele tipo histriônico, aquela bichona mesmo, tá entendendo? E nem por isso a gente deixava de obedecer e respeitar o cara, porra, tá entendendo? Então eu nunca vi. Então esses casos podem acontecer, mas eles são exceções, são casos patológicos, tá certo? E não é por causa de um ou outro maluco que você vai fazer a sociedade inteira pagar. E, sobretudo, não é por causa desses casos que são em número insignificante, que você vai derrubar toda a estrutura social, derrubar todo o direito de família, como aqui alerta o Tiago Bruno com toda a razão. Mais ainda, o negócio da punição, da lei, vamos dizer, que proíbe você falar qualquer coisa contra o homossexualismo, essa é uma absoluta monstruosidade. Monstruosidade, por quê? Porque a rejeição da conduta universal, da conduta homossexual, é um treco quase universal. Quer dizer, você tem milênios de civilização, não a civilização ocidental, todas elas. Né? Tem o livro do Randy Engel, The Right of Sodomy, que é o estudo mais meticuloso que eu já vi a respeito. E ele mostra ali, olha, não tem nenhuma civilização onde o homossexualismo fosse aceito como normal ao mesmo título que o casamento hétero. Isso nunca aconteceu. Quer dizer, tolerância é uma coisa e normalização é outra completamente diferente. Né? Isso é a mesma coisa, por exemplo, que o sujeito ser, vamos dizer, um bêbado quanto mais. Não é isso? Eu digo, bom, eu tive muitos colegas no jornalismo, o consumo de álcool era um negócio incrível, até eu, durante 15 anos, de Maria vai com as outras, o pessoal enchia a cara de conhaque, eu também. O cara trabalhando no tempo do Jornal da Tarde, escrevia, descia pro bar, daí um Pedro Domecq, pum, mandava um, daí meia hora outro. Todo mundo fazia isso também, de Maria vai com as outras, eu não gostava, mas acabava bebendo. Então, e tinha muito jeito que era alcoólatra mesmo, mas nem por isso deixava de ser um bom jornalista e deixava de ser respeitado na profissão. Agora, isto não quer dizer que a conduta alcoólica deva ser normatizada. E você fazer uma lei. Agora o sujeito tem o direito de ser alcoólatra e ninguém pode falar mal. Então, nós devemos lutar, sim, pela tolerância, jamais pela normatização. Tá certo? Do mesmo modo, vamos dizer que o adultério. A mulher do cara sai aí com o padeiro. Bom, o cara pode perdoar e deve perdoar. Porque Jesus Cristo ensinou que a gente deve perdoar não 7 vezes, mas 7 vezes 70. Então, corneou o cara 490 vezes, tá bem. 491 eu encho sua cara de porrada. Tá bom? Então, tolerância e perdão é uma coisa. Tá certo? Bondade, compreensão, compassividade é uma coisa. Agora, normatizar um negócio é o seguinte, dizer, agora é um direito e ninguém pode falar mais mal. E você perde o direito de falar mal. É isso. Então, esse pessoal do nosso Congresso, eles não têm capacidade para julgar as consequências civilizacionais e culturais do que eles estão fazendo.
Quer dizer, vocês elegeram umas centenas de psicopatas, não, sociopatas, certo? Pessoas, vamos dizer, de uma presunção absurda, que acham que assim, que pode... Eu lembro aquele filme, não tinha aquele filme Bananas, filme do Woody Allen, que o sujeito era nomeado, era chefe de governo, então ele baixava lá umas decretos. De agora em diante, todas as roupas de baixo passam a ser roupas de cima. Todos os meninos de 12 anos passam a ter 8. Eles fazem essas coisas, né? Quer dizer, como dizer, de agora em diante todos os animais andarão para trás. E assim por diante, pô. Então, os animais que voam passarão a andar, e os que andam passarão a voar. É coisa assim, eles querem fazer, quer dizer, é uma quebra da própria ordem natural, quebra da lógica, quebra da estrutura da realidade. Então, é claro que esses famosos direitos homossexuais, eles não vão durar em escala global, não vão durar 50 anos. Eles passarão, mas os efeitos sociais e culturais graves ficarão. E as pessoas daqui a pouco não se lembrarão de onde aquilo começou. Eu lembro para vocês o caso da educação sexual nas escolas americanas, que veio na década de 60, 70. Quer dizer, tem muita menina adolescente grávida, então precisamos educá-las, dar educação sexual. Então, o resultado, começou-se a falar de sexo o tempo todo nas escolas e o número de casos de gravidez adolescente multiplicou por 1000. Só que daí ninguém mais lembrava como começou a história. Daí o pessoal começa a estudar e começa a tentar descobrir outras causas. Quer dizer, quando a coisa foi produzida como uma obra de engenharia, quer dizer, essa é a engenharia da crise, meu Deus do céu. E se vocês estudarem a história do movimento revolucionário, vocês vão ver que sempre, sempre, sempre foi assim. Agora, ainda continuam prestando atenção nessa gente e ouvindo as opiniões deles como se fosse opinião de pessoa decente. Como vê aquele Jean Willis, né? Tem que punir os religiosos por homofobia. Ah, vai a merda, que é isto? Na verdade, a Globo já está promovendo a punição antes de existir uma lei. Agora, aqui nos Estados Unidos, finalmente houve um grupo de 100 rabinos e educadores que fizeram um manifesto essa semana dizendo o seguinte: é perfeitamente possível uma pessoa se livrar do seu homossexualismo caso ela queira. Porque se o homossexualismo é uma coisa fatal, quer dizer, basta você ter aquela fantasia, você é obrigado a realizar aquilo, então, por que o mesmo não se aplica ao sadomasoquismo, à bestialidade? Eu quero comer uma cabrita, pensei em comer uma cabrita, eu sou obrigado a comer a cabrita, porra! E se eu quiser parar de comer cabrita, eu sou um criminoso! E vou lá no médico, falo do psiquiatra, falo, doutor, aqui eu tenho um negócio, eu quero comer cabrita, tal, quero tirar essa ideia da cabeça. Ele, não, meu filho, nem fale uma coisa dessa, você vai lá e coma suas cabritas, mas não me envolva nessa tentativa de curá-lo. Então, se vale para o homossexualismo, vale para todas as condutas sexuais. Ou então me explica por que não. Então, o sujeito, por exemplo, é um masturbador compulsivo, punheteiro, né? Punheteiro atroz. Chega lá, doutor, quero parar com isso. Não pode parar! E sugerir que, meu filho, é possível você parar disso, passa a ser um crime. Se vale para o homossexualismo, por que não vale para a punheta? Me explica, porra! Ô, Jean Willis! Quer dizer que uma vez tocou a primeira punheta, tem que continuar tocando pro resto da vida, porra! Quer dizer, vocês não têm lógica na cabeça, não sabem somar 2 mais 2, né? Esse Jean Willis, vamos fazer aí um teste com esse Jean Willis. Vamos ver se pelo menos você sabe escrever em português, ô moleque. Agora, vocês elegem analfabeto, inepto, vigarista, e depois ficam chorando, pô. Por que vota nesses caras? E mais ainda, esses fulanos acham assim, que o voto que deram para eles é autorização para eles fazerem o que quiserem.